Negócio fechado. Flamengo acerta a venda do meio-atacante Rian Roberto para a Europa. Saiba valores. Excelente notícia sobre a Arrascaeta. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E antes de falar da Seleflar, vamos falar da seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti repetiu a escalação na última atividade antes do confronto de amanhã contra o Marrocos e a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O Ancelotti indicou alguns titulares aqui e vários deles são do Flamengo. Vamos lá, entre as novidades, Danilo, Gabriel Magalhães, Alexandro, Matheus Cunha assumem as vagas de Wesley, Banhas, Douglas Costa e Igor Thiago. Provável escalação da seleção brasileira com Alisson no gol, Danilo do Flamengo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães na zaga, na lateral esquerda Alexandro do Flamengo. Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá do Flamengo completam o meio, na frente Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. O que você acha dessa escalação para a estreia do Brasil na Copa do Mundo amanhã contra o Marrocos? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Agora vamos falar ainda de seleção, mas da seleção uruguaia. E uma excelente notícia. Segundo o jornal O Dia, a Arrascaeta está se recuperando bem da lesão que teve na panturrilha, com uma certa evolução. A expectativa é que o meia desfalque o Uruguai apenas na estreia da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. Internamente existe confiança de que o camisa 10 esteja à disposição para o duelo contra Cabo Verde no dia 21 e volte a atuar durante toda a Copa do Mundo, a fase de grupos, e aí se o Uruguai for se classificando. Então uma excelente notícia, até porque o último vídeo que a gente viu aí do Arrascaeta mancando, saindo do ônibus, que foi no embarque do Uruguai, né, para a Copa do Mundo, trouxe uma certa preocupação para os torcedores e também lá para o pessoal do Flamengo. O Lanian Neves, que é fisioterapeuta do time do Flamengo e também de alguns jogadores, está lá a serviço do Uruguai. O Flamengo liberou o Lanian Neves e ele está aí acompanhando e agilizando aí nessa recuperação da lesão sofrida pelo uruguaio durante essa data FIFA, né? Antes do embarque lá para a Copa do Mundo, nos treinos do técnico Marcelo Bielsa. A gente torce aí para uma melhora para a recuperação do Arrascaeta e que ele chegue arrebentando nessa Copa do Mundo. Quem volta primeiro, Arrascaeta ou Neymar? Eu acho que é o Arrascaeta. Eu acho que o Arrasca ainda volta antes do Neymar e o Arrasca se machucou bem depois do Neymar, hein? Olha que loucura. Gente, uma informação que saiu na tarde de hoje é uma informação urgente, na minha opinião, uma notícia espetacular, que o Flamengo acertou a venda do Rian Roberto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, meia atacante que estava no Sub-20. E por que é uma excelente notícia? Aliás, notícia trazida pelo jornalista Vene Casagrande. Por quê? O garoto não ia renovar o contrato com o Flamengo, ele não ia mais jogar enquanto não definisse essa situação, e o Flamengo vai levar aqui uma bolada. A gente vai trazer aqui os valores que o clube ucraniano vai pagar ao Flamengo. 10 milhões de euros, 60 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos do atacante. O Flamengo ainda terá direito a 10% de uma venda futura. Os contratos já foram trocados para o jogador se apresentar ao novo clube. Internamente, essa negociação ela é vista como estratégica para reforçar o caixa sem a necessidade de negociar jogadores considerados titulares. Além disso, o atacante tinha contrato próximo do fim e não havia perspectiva de renovação. A família do Rian Roberto não queria renovar com o Flamengo, o empresário do atleta não queria renovar com o Flamengo, porque eles fizeram uma imposição. Ou coloca o Rian Roberto no time de cima, entre os principais jogadores, ou ele não vai continuar, ele vai procurar um outro clube. E com imposição o Flamengo não trabalha. O garoto é bom de bola, tem futuro e tudo mais,
mas existe lá um profissionalismo hoje dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Então, como ele já não iria renovar o contrato, o Flamengo iria perder o jogador de graça. E aí, o Flamengo está levando essa bolada, 60 milhões de reais agora, com a venda do Rian Roberto, e fica com 10% de uma futura venda. Digamos que o Rian Roberto chegue lá no Shakhtar e arrebente, e seja vendido para a Europa. O Flamengo vai morder aí 10% dessa venda, né? Do valor que for aí a venda. Então eu achei aqui um negócio espetacular, porque o Flamengo iria perder o atleta de graça. E ficaria aí esse jogo de empurra, né? Ficaria esse entrave até o fim do contrato do atleta, e agora ele já poderia assinar aí um pré-contrato no final do ano, e aí o Flamengo resolvendo todas as pendências, vendendo o jogador por 10 milhões de euros. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa negociação. Bom, mercado da bola, Flamengo, Copa do Mundo, seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção colombiana, seleção equatoriana, as seleções em que o Flamengo serviu os jogadores durante essa Copa do Mundo será destaque aqui nos nossos próximos vídeos. Aliás, amanhã tem a grande estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Terminou agora, o Canadá buscou o empate, né, no finalzinho contra a Bósnia, 1-1, terminou aí esse jogo. O Canadá, que é um dos anfitriões da Copa do Mundo, são 3, né? México, que fez ontem o dever de casa, venceu por 2-0 a África do Sul. Canadá, que empatou hoje com a Bósnia em 1-1, vai ter mais um jogo hoje à noite. Se eu não me engano, o jogo é dos Estados Unidos, né, contra o Paraguai, e vai ter outra festa, abertura nos Estados Unidos, assim como teve abertura no México, teve abertura no Canadá, e vai ter abertura nos Estados Unidos nesse jogo. Está marcado para 22 horas, 10 da noite, horário de Brasília, Estados Unidos recebendo o Paraguai no grupo D. E amanhã tem Brasil e Marrocos, jogo das 7 da noite, mas antes do jogo do Brasil, tem um jogo do Catar contra a Suíça, às 16 horas, 4 da tarde. Sábado de jogos da Copa do Mundo. Muitas informações por aqui, e se você chegou até essa parte do vídeo, peço com muito carinho, com muito respeito, o seu like, o seu joinha e a sua inscrição aqui embaixo, no botão inscreva-se. Um grande abraço para você. Saudações, feliz Dia dos Namorados para todos os casais apaixonados. O amor está no ar. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!